Então, como sempre eu oro. Hoje o tema da Lagoinha era livre, fica mais fácil ainda pra gente, né? Então, eu orei e veio ao meu coração Mateus 5. Aí é as bem-aventuranças, né? E nós vamos estar lendo Mateus 5, do 1 ao 13. O que você está falando? Não, mas a gente lê daqui, né? Dá no mesmo. Então, vou começar lendo aqui. Então, fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vamos ler até o 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Vamos estar lendo até aqui, né? Então, Deus foi ministrando assim no meu coração, e esse tema veio assim numa hora na minha vida que eu estava passando por tantos estresses aqui no supermercado, e eu confesso para vocês, foi uma semana muito difícil. E quando me veio ao coração Mateus 5, eu falei, glória a Deus que a gente tem um Pai que fala conosco, que nos aconselha e que nos faz lembrar como que a gente deve proceder em cada situação adversa que vem sobre a nossa vida, né? Então, o que nós vemos, gente? O mundo, nós vivemos nesse mundo. E o mundo, o que a gente vê? O mundo está em busca de felicidade. Por que as pessoas buscam prazer no sexo, nas drogas, na prostituição? Por que as pessoas buscam sucesso, fama, dinheiro? Eles estão em busca de quê? De uma felicidade. Eles querem ser felizes a qualquer custo, né? Só que a verdadeira felicidade, quem nos dá ela? Só Jesus. Por que as pessoas vão se afundando no pecado? Em busca de felicidade. Por que a pessoa não se contenta com esposo e esposa? Porque está em busca de prazer, de felicidade. Só que é uma felicidade que ela não vai satisfazer. Porque o único que satisfaz e que nos faz realmente felizes é Jesus, né? E a gente vê que Salomão, ele foi um homem que Deus deu muito dinheiro, ele tinha muitas mulheres, mas no final da vida de Salomão, o que ele viu? Que nada daquilo trouxe felicidade para ele, tudo era vaidade, e que a verdadeira felicidade nós só encontramos em Jesus, né? E na sua palavra, quando nós obedecemos a ela, né? E eu achei tão interessante, e o versículo que mais falou comigo foi o versículo 3 de Mateus 5, onde fala: bem-aventurado os
humildes de coração. Em outras versões fala bem-aventurados pobres de espírito, né? Algumas versões aos humildes de espírito, outras versões bem-aventurados pobres de espírito. E aí eu fiquei assim pensando, gente, mas bem-aventurado os pobres de espírito, né? E o que seria isso? Quando nós somos pobres de espírito, nós dependemos totalmente de Deus em todas as coisas, né? Então a gente tem que ser pobre mesmo de espírito, depender de Deus em tudo, levantar dependendo de Deus, dormir dependendo de Deus, nos colocando como no estado assim de humilhação diante de Deus mesmo, de dependência de Deus, falando para Deus: eu não sou nada sem o Senhor, eu sou pobre e miserável diante da sua graça e da sua majestade, né? Então nós vemos que várias religiões antigamente, um pouco atrás, eles viram esse versículo e eles não entenderam ele. E muitos venderam as suas propriedades e começaram a vestir roupas muito baratas e quiseram a pobreza. Mas não era isso que Deus queria falar conosco. Deus queria falar com a gente que nós temos que depender dele em tudo, ser pobres diante de Deus. E o que é ser um pobre? É um necessitado. Então, diante de Deus, nós temos que ser necessitados, como a Dalva aqui, ela necessitou da ajuda de Deus, e eu sei que ela clamou a Deus. Então, nós somos pobres, miseráveis diante de Deus, e nós precisamos a cada dia mais de Deus na nossa vida, porque Ele é que é o nosso sustento, né? Então, não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Até o tema da mensagem, eu não falei, seja feito a sua vontade, a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Então, a gente nunca pode andar na nossa vontade, mas sempre procurar andar na vontade do Senhor, né? Ontem eu estava falando com o meu menino, eu dormi um pouco chateada com alguma situação familiar, assim, e aí eu me quebrantei diante de Deus, né? E eu sei que eu deitei ali, chorei na presença de Deus, e eu falei: Deus, tira isso do meu coração, da minha vida, eu quero ser livre no Senhor, perdoa a outra pessoa, tal. E dormi. Só que eu pedi muito para Deus limpar meu coração. E aí à noite eu sonhei que chegava uma menina assim e falava assim: olha, o Espírito Santo quer te entregar algo, mas limpa o seu coração. Então, assim, Deus, gente, Ele existe, Ele é real. E se a gente quer algo de Deus, a gente tem que estar sempre limpa diante dele, né? E o versículo 4 fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? E eu fiquei lembrando, né, que ontem eu chorei na presença de Deus, né? Porque tem hora que só Deus na nossa vida. Por quê? Porque o inimigo, ele vem nos atacar. Então, quando você fica chateado, você acha que é o outro que te chateou? É o inimigo por trás, causando muita coisa ruim no nosso coração, na nossa vida, né? Então, nós temos que ser aquelas pessoas humildes, que choram na presença de Deus. Vocês acham que uma pessoa arrogante, soberba, ela se quebranta diante de Deus ou de qualquer outra pessoa? Não! Então, Deus quer que a gente chore, se quebrante, dependa dele nas nossas fraquezas. E eu acredito que cada um aqui tem uma fraqueza. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Todos nós dependemos de Deus.
Então nós precisamos o quê? Chorar nessa presença de Deus e falar: Deus, eu sou pobre e necessitada, eu preciso do Senhor para me vencer esse demônio que veio que entrar na minha vida, no meu coração, né? E no versículo 5 fala: bem-aventurados os mansos. E os mansos, gente, a pessoa mansa, ela não é vingativa. A pessoa mansa, por mais que a pessoa errou com ela não vinga. Ela é mansa, ela é doce, ela é suave, né? E a Bíblia fala: bem-aventurados os mansos. Quem quer ser bem-aventurado aqui? É deles o reino dos céus. Então, nós temos que sempre dar outra face, e quando nós nos ofendemos à toa, nós nos igualamos com o ofensor. Então, se você se ofende, você se igualou com o ofensor. Ou a gente se torna pior do que o ofensor, né? Então, a gente tem que estar sempre em vigilância, né? E no versículo 6 fala: aqueles que têm sede de justiça, fome e sede de justiça. Gente, vocês imaginam nós aqui sem comer aí 2 dias? Bom demais, emagrece. Gente, mas ter fome é uma coisa muito triste. E a palavra de Deus fala que nós devemos ter fome de justiça. Você já viu quando você está com fome? Você olha num trem mais horrível do mundo, você quer comer aqui. Então a gente tem que ter fome, né? De justiça, sede. E quando a gente fica sem tomar água? Gente do céu, é difícil, não é? Então a gente tem que ter fome e sede de justiça, né? Sede, né? Nossa, sede é pior ainda, né? Mas tudo é difícil. Nossa, passar fome não é brincadeira não, né? Então, o que a gente vê? Nós temos que procurar ser justos diante de Deus, buscar sempre a justiça de Deus. Eu vejo que Daniel, ele era um justo diante de Deus. E Daniel, ele começou a ser perseguido. E Daniel foi perseguido por quê? Porque ele era justo. Aí Deus vem e fala: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Então Daniel, ele tinha sede de justiça, ele gostava do que era certo, do que era reto, e jogaram ele na cova dos leões. E Deus foi lá e tampou a boca dos leões. Então, quando nós procuramos ser justos diante de Deus e procuramos e temos fome e sede de justiça nas nossas vidas, da justiça de Deus, né? Deus vem e fecha a boca dos leões na nossa vida, né? E eu vejo que quando nós temos essa fome e essa sede de justiça, a nossa vida, ela transborda misericórdia, né? Misericórdia, amor. Então, nós temos que buscar ter fome da justiça de Deus. E a justiça de Deus, o que Deus é? Ele é misericordioso, ele é amor. A minha funcionária, eu estava comentando a mensagem com ela hoje, aí ela falou: Iraci, o Espírito Santo fala, porque ontem o pastor pregou alguma coisa também sobre isso aí. E ele contou uma história que ele estava numa reunião e ele saiu para fora e tinha umas crianças brincando. E daí uma criança pequena ainda chegou nele e falou assim: ó, o senhor precisa amar. O senhor precisa amar. O senhor precisa amar. Aí ele olhou na criança e falou assim: mas eu já amo. Ele falou assim: não, o senhor não ama, porque amor verdadeiro, você ama é aqueles que te ofendeu, é aqueles que falou alguma coisa que você não gostou. Você precisa amar essas pessoas, você precisa amar os seus ofensores,
não é aquelas pessoas que você está amando. E daí ele falou, né? Entrou lá para dentro da igreja e falou: Deus, mas o Senhor usou uma criancinha daquele tamanhozinho, custando a falar, para falar comigo. E Deus usa, gente. Deus usa uma criança. Deus já usou até uma mula. Então vocês não acham que eu sou alguma coisa, não, porque Deus usa qualquer um. Eu sou tão miserável e pecador como todos vocês, né? Então, aí ela falou que Deus falou com ele, né? Que ele precisava amar mais. E a palavra de Deus no versículo 7 fala: bem-aventurados os misericordiosos, né? O que é uma pessoa misericordiosa? É cheia de boas obras, né? E com a capacidade de sentir a dor do outro. Ou seja, ser solidário àquela pessoa que está passando por um momento difícil, por uma necessidade. Então a gente tem que ter sempre o quê? Misericórdia daquela pessoa, o quê? Daquela que é pecadora, daquela que nos defama, daquela que nos fala mal de nós, é dessas pessoas. Porque ter misericórdia de um filho, ter misericórdia do irmão, de uma irmã, é muito fácil. Mas nós temos que ser misericordiosos com aquela pessoa que pisa no nosso calo, que faz alguma coisa que a gente não gosta. E a palavra de Deus fala que bem-aventurados são os misericordiosos também. E eu acredito que nós aqui queremos ser bem-aventurados, não queremos? E a Bíblia fala também no versículo 8, os limpos de coração. Então, se tem algo que nós não podemos ter no nosso coração, nós já falamos muito aqui, é entulhos, mágoas, ressentimentos e coisas adversas que não pode caber num corpo que é templo do Espírito Santo. O que no meu sonho a criança veio da idade dela, assim, nunca vi, não sei não, mas Deus podia usar você, né? Ela falou: o Espírito Santo quer entrar, quer te dar dons, mas limpa o seu coração, né? Então, nós não podemos guardar ressentimento, porque senão Deus não vai usar a nossa vida, Deus não vai nos abençoar, a nossa vida vai virar o quê? Uma mesmice. Nós não vamos alcançar o que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, nós precisamos limpar o nosso coração. E a Bíblia fala dos pacificadores. Então, aonde tem um filho de Deus, igual nós cantamos aqui, eu sou filho de Deus. Então, aonde tem um filho de Deus, tem que ter o quê? Pacificação. Nós temos que apaziguar aonde a gente estiver. Tem uma pessoa que ficou chateada com a outra. Aí ela vem falar do outro. Não, mas aquela pessoa tem um lado bom dela, né? Então a gente tem que estar sempre apaziguando, sendo um pacificador, né? Aonde a gente estiver. E eu vejo, gente, que em Atos 6, Deus falou isso comigo também, por isso eu tô colocando aqui. Fala de Estevão, né? Então Estevão, ele foi um homem tão perseguido, e Estevão, ele era um homem assim, aonde ele chegava, o poder de Deus estava com Estevão. Por quê? Porque Estevão tinha um coração limpo, Estevão podia fazer o que fosse com ele não mudava, ele era o mesmo, ele não guardava ressentimento, ele não guardava mágoa, ele era um pacificador, ele era manso, ele era misericordioso. Então o poder de Deus estava com Estevão. Quem aqui quer o poder de Deus na sua vida? Então vamos ser um Estevão. Não é difícil alcançar o que Deus tem para nós, mas nós temos que ter os atributos de Deus na nossa vida.
E Estevão, para quem não conhece, as crianças que eu acho que não conhecem, Estevão era um discípulo de Jesus e ele foi injuriado e ele foi morto a pedradas. E ele olhou para o céu e ele viu o céu aberto e o próprio Jesus levantou para receber Estevão no céu. O tamanho era a glória que aquele homem carregava. Assim, Deus se agradava muito de Estevão. Então, nós precisamos o quê? Agradar a Deus. Assim como Estevão agradou, né? Estevão, aonde ele chegava, tinha cura, tinha milagres, tinha libertação. E ali, aonde ele passava, tinha o poder de Deus. Mas ele tinha os atributos de Deus. Ele morreu apedrejado e falou assim para Deus: não impute a eles esse pecado. Gente, já levou um tropeção no pé, no território? Imagina se leva um monte de pedrada. pedrada até a morte. Até a morte. E ele com aquela dor, pensa na dor. Não é uma dor que às vezes acontece alguma coisa e a gente vai doendo para casa, às vezes, né? Não, é dor mesmo, é pedrada e injustamente por fazer a justiça de Deus, a obra de Deus, né? Mas a palavra de Deus fala: bem-aventurados os perseguidos, os injuriados por causa de Cristo, porque é deles o reino dos céus. Estevão foi morar com quem? Aonde Estevão está agora? Com Jesus, na glória. As ruas são de ouro. Gente, não posso nem imaginar. O trem é bom demais, né? Então, a gente tem que negar a nossa vontade. Porque tem hora que a nossa vontade quer falar alto. Mas daí quando você fala assim: Deus, eu sou necessitada, eu preciso do Senhor, o inimigo está me atacando, quer que eu fique com raiva do fulano? E Deus vem e fala: tira isso da sua vida, né? Então, no versículo 11 fala: os injuriados por causa de Cristo. Então, se tem uma coisa que o verdadeiro cristão tem na sua vida, é defamação, né? Então, é uma coisa assim muito normal. Às vezes a gente pensa assim: gente, mas por que falou isso de mim? Aí depois a gente pensa: eu não quero nem saber. Porque a Bíblia fala assim: bem-aventurados, né? Aqueles que são injuriados, perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados. Então, o que é importante na nossa vida é fazer a vontade de Deus, é cumprir o propósito de Deus. O mais vai acontecer, gente. Aconteceu com os profetas, não vai acontecer com a gente a mesma coisa. Deixa falar. E nós vamos sendo o quê? Bem-aventurados, né? Amém? Então, mas os perseguidos, né? Os pobres de espírito, é deles o reino do céu. E eu acho que a gente tem que, em tudo na vida, a gente tem que priorizar o ser. O que eu sou diante de Deus? Não o que eu tenho, é o que eu sou. O que eu sou diante de Deus. Como Deus está me vendo nessa situação. Não é o que eu tenho, não é a minha justiça, é a justiça de Deus operando na minha vida, né? E hoje de manhã eu orando, e eu confesso para vocês que eu não me lembro de ter lido esse Isaías 24. Vamos ler Isaías 24? Eu vou ler o versículo 5 e o 6. Todos já acharam? Então fala assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna.
Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, assim, eu fui estudar porque a palavra de Deus, por mais que a gente já estudou, estuda, a gente tem que estar sempre pesquisando para o Senhor estar falando com a gente o que Ele quer falar, né? Então aqui o profeta Isaías, ele dá uma profecia para esse tempo que a gente está vivendo, né? E o que a gente vê? Que aqui Isaías está falando que o juízo de Deus é inevitável na terra. Assim como o sol nasce todas as manhãs, o juízo de Deus virá sobre a terra, né? E a terra, gente, ela vai ser consumida pelo fogo. Por quê? Por que a terra vai ter que ser queimada? Por causa do pecado. O pecado, aqui se vocês depois lerem em casa, todo o capítulo 24, a terra está o que? Ela está murchando por causa do pecado. Vocês já viram? É mais ou menos assim, quando a gente está com vírus no nosso corpo, o nosso corpo parece que vai murchando, a gente vai ficando sem força, não é verdade? E assim a terra está sendo destruída e destruída pelo homem. E por esta razão, Deus vai vir e queimar toda a terra, né? Então nós estamos vendo o que está acontecendo hoje no mundo? O aquecimento global, né? A destruição da Amazonas, o clima, ninguém entende o clima mais. E nós estamos aí passando por tudo isso. Mas o final de tudo isso é juízo, é fogo. E antes disso acontecer, Jesus vem buscar a igreja. Então, tá perto de Jesus vir buscar a igreja? A terra tá murchando, as coisas tá diferente? Muito diferente. A gente tá vivendo hoje porque nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai e nós confiamos nele. Então isso tem feito a gente ter força para suportar o que tem vindo sobre a terra. E vai vir coisas muito piores. Por quê? Porque é o juízo de Deus sobre a terra, né? Então nós precisamos estar preparados e, pelo que eu entendi, a mensagem que Deus trouxe ao meu coração quem será os bem-aventurados que vão se livrar do juízo de Deus? Todos aqueles que eu falei aqui, os misericordiosos, os mansos, os pacificadores, os Estevão da terra. É fácil ser um Estevão, gente? Tem que esforçar. Tem que esforçar. Não é a nossa vontade. Porque a nossa vontade, gente, tem hora que é chutar o balde. Mas qual que é a vontade de Deus? Qual que é? É que a gente ame. Será que Deus vai precisar fazer igual fez com o pastor da Valdete? O senhor tem que amar. O senhor tem que amar. Meu Deus. Que isso? Nós precisamos amar, né? Pra quê? Pra gente livrar do fogo que está por vir. A terra foi destruída com o dilúvio, né? Com água. E agora, em 2 Pedro 3,7 vai confirmar o que eu estou falando. Vamos ler? Só para confirmar? Se o pastor Valdo tivesse aqui, era bom, né, gente? Ele ia dar uma explicação disso para nós, né? Apocalipse. 2 Pedro 3,7. Todos já acharam? Fala assim. 2 Pedro 3,7. Fala assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido
entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Gente, você já viu quando a gente dá um queimadinho na mão? Agora imagina o fogo de Deus, o juízo de Deus. Eu acho, gente, que o mundo tá sem juízo mesmo, porque eles não têm medo do juízo de Deus e continuar fazendo, amando o mundo, as coisas do mundo, indo para prostituição, para as baladas, né? Não fazendo a vontade de Deus, fazendo a sua vontade, buscando uma felicidade momentânea, porque eu acredito assim que quando põe a cabeça no travesseiro não tem felicidade mais, né? Então nós precisamos o quê? Ser luz do mundo, sal da terra. Ainda há tempo de nós pregarmos a palavra de Deus. Aonde nós estivermos, nós somos luz, nós somos sal. A nossa família, ela não pode ser consumida pelo fogo. E nós temos que lutar por eles. Nós temos que lutar. Nós temos que ser o sal. Gente, aonde o sal vai, se você salga uma carne, ela não apodrece. Ela fica boa. Então, se a gente for o sal da terra e a luz do mundo, nós ainda vamos levar muitas vidas para o Senhor Jesus. E Deus conta conosco. Deus, eu acredito que o Espírito Santo tem gemido pela terra, porque o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, ele é aquele que está conosco aqui na terra, né? E eu acredito que ele tem gemido a favor dos seus, né? Então, nós precisamos tomar uma posição. Eu sou sal, eu sou luz. O inimigo não vai conseguir fazer com que eu não viva as bem-aventuranças e tudo que a palavra de Deus nos fala para viver e fala para não ter na nossa vida, né? Então nós precisamos ter uma posição, porque Jesus está às portas. E o inimigo, gente, ele sabe disso. E ele vai mandar flecha. Ele vai mandar desânimo. Ó, não vai na reunião não. Não vai na igreja não. Olha, e vai pôr coisa na sua vida. Vai pôr coisa no seu coração. Para te tirar do foco. Do que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós. E do jeito que o Espírito Santo tem lutado por nós, o inimigo está do outro lado. É adversário. E ele quer tirar cada um de nós do propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos lutar. Vai ser fácil alcançar o reino do céu? Vocês acham que é de bandeja? É perseverar até o fim. Negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E tudo vai dar certo. Amém? Então Deus abençoe, né? Essa era a mensagem de hoje.